vocês verem o Exército, tá certo? Porque é uma das forças aonde você poderá prestar, tá certo? Na sequência, nós vamos passar... Só um pouquinho, o Facebook Tá travando? Live, tá subindo, tá só no Insta. A galera que tá no Insta está recebendo, o Face já vai retornar. Já voltamos no Facebook. Voltamos no Face. Agora pode repetir esse final aí da parte do Exército, que já vai ser possível analisar. Beleza, então, senhores. Então, é esse primeiro pessoal aí que quer prestar concursos voltado para o Exército. Então, como eu falei, você tem que definir qual a área que você quer prestar. O primeiro objetivo de quem vai prestar um concurso é isso daí. Então, vocês estão tendo algumas imagens aí sobre algumas unidades do Exército Brasileiro. Isso aí. Beleza? Agora, senhores, vamos supor, sargento, Exército para mim não é interessante, eu moro mais próximo do mar, eu quero prestar Marinha. Então, beleza, então fique de olho aí, você também tem outra opção. Lembrando que a Marinha, temos aí quartéis espalhados em todo o litoral brasileiro, certo? E alguns quartéis aí também no interior. Muitas possibilidades para você prestar concursos aí da Marinha. Pode ser um fuzileiro naval, você pode ser também um guarda-marinha, que é uma outra profissão que você consegue dentro da própria Marinha, você pode chegar e alcançar. Pode fazer o curso do Colégio Naval ou a Escola Naval, é mais uma possibilidade da Marinha. Ou, então, Exército não, Marinha não, eu quero seguir a aeronáutica, eu quero ser piloto. Ok, mais aí algumas imagens para vocês aí de futuros soldados, sargentos, oficiais da aeronáutica. Lembrando que nós temos aí novidades, né, no campo militar, no campo bélico. O Brasil recentemente aí está comprando aeronaves novas, o KC-390, que vai substituir o Hércules 130, né? Temos também aí o Gripen, né, que é o caça novo que está chegando. Então, quem sabe aí no futuro aí você não pode ser um piloto de um caça brasileiro e ter a oportunidade aí de pilotar um Gripen, tá certo? Então, a Marinha, o Exército, a Aeronáutica, ou ainda, se você preferir, olha, sargento, eu não quero ser militar nem do Exército, nem da Marinha, nem da Aeronáutica, eu quero ser policial militar. Eu sou policial militar da reserva, remunerada, né? Então, quer que você quiser ser um policial militar. E a polícia militar, você tem várias ramificações. Você pode ser do COI, Comando de Operações Especiais. Você pode ser da Rota, Rondas Ostensivas Tobias Aguiar. Você pode ser do Águia. Você pode ser um piloto do Águia também. Ou também você pode ser do policiamento rodoviário, do TOR, Tático Ostensivo Rodoviário. Pode ser da Polícia Ambiental, Bombeiros, GAT, Grupo de Ações Táticas Especiais. Então, uma infinidade aí de possibilidades para você que quer seguir uma carreira militar. E a Polícia Militar aí é muito bem vista, a Polícia Militar, principalmente aí do estado de São Paulo, é muito bem conceituada. Aí na imagem vocês estão vendo aí o GAT em operação para retirada de explosivos, né? Você pode prestar também a Academia Militar do Barro Branco, ser um oficial da Polícia Militar. Então, são várias opções. Então, a primeira coisa que o concurseiro tem que fazer é definir a sua área de interesse. Mas, sargento, por que a gente tem que definir isso daí? É básico. Cada área tem um edital específico e é isso que vocês têm que estar focados, certo? Então, a gente já passa para a primeira dica. A primeira dica que você vai fazer é fazer a leitura do edital. Essa leitura do edital, ela tem que ser minuciosa. Você tem que observar todos os detalhes, desde o período de inscrição, idade limite, porque geralmente os concursos têm idade limite. Alguns concursos militares têm idade mínima, e você tem que observar também. Local de prova, você tem que ficar muito atento, porque muitas vezes a pessoa quer prestar um concurso, suponhamos, do Exército e da ESA, suponhamos. Mas aquele ano vai ter as provas somente em Minas Gerais. Então você tem que estar ligado nisso daí, você tem que ficar vendo qual é a área onde será cobrado o seu concurso, ok? Então, beleza. Então temos aí um slide aí que está passando para vocês, os senhores podem estar acompanhando aí, certo? Então que a primeira coisa que a gente tem que ter é a questão aí de você escolher
a sua força. Escolheu a força, aí você vai passar o quê? Para montar o seu plano de estudo. E para você montar o seu plano de estudo, você tem que estar baseado no edital. Por que isso? Porque tem editais que cobram disciplinas diferentes. Por exemplo, se você for prestar ESA, Escola de Sargento das Armas, ela vai cobrar geografia em uma das disciplinas. Ela vai cobrar matemática, português, que são as matérias que caem em quase todos os concursos. Por exemplo, se você for prestar Academia Militar do Barro Branco, a Academia Militar do Barro Branco tem uma língua estrangeira, que você vai poder optar entre inglês ou espanhol. Então, por isso que você tem que primeiro fazer a leitura do seu edital e ver quais são as disciplinas que serão cobradas, para que você possa montar o seu plano de estudo. Hoje nós estamos falando mais um pouco à frente aí, informações de como você vai montar esse plano de estudo. Não saiam daí, tá ok? Inclusive, aí já pode ir convidando outras pessoas aí para participar da live, compartilha aí, porque quanto mais pessoas estiverem na live, mais importante aí para a gente poder dar prosseguimento. Ok? Lança um desafio para eles, para ver qual força eles querem entrar, para ver qual que é a maior quantidade de comentários que a gente vai ter. Se é polícia militar, se é exército. Hashtag não, só Hashtag. Hashtag. Então tá aí, ó, pessoal, já tem aí, vamos fazer aí uma enquete aí para ver qual é a força que tem mais interesse, ou seja, mais interessados para servir. Hashtag Exército, hashtag Marinha, hashtag Aeronáutica ou hashtag Polícia Militar. Vamos aí, está lançado o desafio aí e a Camila vai me assessorando, vai me passando os dados aí. Lembrando que as perguntas poderão ser enviadas também e estaremos respondendo aqui no decorrer da live, ok? Pessoal, então ó, escolheu a área que você vai prestar o concurso, montou o seu plano de estudo baseado nas disciplinas que serão cobradas no seu concurso. O que você precisa fazer agora? Você precisa organizar o seu tempo disponível, tá certo? Por quê? Porque você tem que estudar, então você tem que, de certa forma, separar o tempo para estudo, o tempo para escola, se trabalha o tempo de trabalho, um tempo de lazer, que também você tem que ter o seu lazer, tá certo? Depois eu vou passar para vocês algumas coisas que eu já fiz em concursos anteriores, onde eu prestei o concurso e eu me preparei, então também tinha uma rotina, e essa rotina eu vou compartilhar com os senhores. Lembrar uma coisa importante, senhores, que em concurso militar, o básico, ele pode ser fundamental. O que seria o básico? São as disciplinas de língua portuguesa e matemática. Isso daí, qualquer concurso cai, qualquer concurso, seja ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, não interessa. Essas duas disciplinas, que é matemática e português, via de regra, todos os concursos serão cobrados, ok? Uma outra questão que a gente tem que se atentar muito é a questão aí de atualização, porque muitos dos concursos exigem uma redação, que você faça uma redação. E para que você possa escrever, você tem que ler bastante, tem que estar antenado no que está acontecendo. O cotidiano, as atualidades, que muitas disciplinas aí, algumas escolas colocam como atualidades, né? Alguns concursos colocam lá atualidades, mas na verdade isso aí é para você ter embasamento teórico para fazer uma boa redação. Não basta você saber como fazer uma redação. Eu sei que tem uma introdução, ela tem um desenvolvimento, uma conclusão. Mas para que você possa fazer essa redação, você tem que ter conteúdo. Muitas das vezes, as organizadoras colocam excertos, colocam pequenos textos para você servir de base. Mas o fundamental é que você tenha um conhecimento muito preciso. Quem está ganhando aí por enquanto é a Polícia Militar. O pessoal está rodando Polícia Militar, Polícia Canil, a Polícia Militar, Polícia Militar, Polícia Militar. Isso aí. Segundo lugar, o Exército. A Polícia Militar aí é uma instituição quase bicentenária, né? Quase com 200 anos aí. E tem muitas pessoas que realmente querem ir para a Polícia Militar para servir. O policial militar é aquele que serve a população, quer seja como um bombeiro, quer seja como um policial de patrulhamento diário, né, que a gente fala patrulhamento ostensivo, ou das suas especializadas.
Pode ser a Polícia Ambiental, pode ser o policiamento rodoviário, pode ser o Comando de Operações Especiais, mas é muito interessante. Então vamos continuar acompanhando isso daí para a gente ver se ainda mantém até o final da live aí a Polícia Militar se destacando, até porque de repente a gente pode estar fazendo algo específico para quem ganhar essa enquete aí, certo? Depois a gente pode ir numa outra live direcionar exclusivamente para qual vocês têm mais interesse, ok? Então, primeira coisa, senhores, para fazer um plano de estudo, como eu falei, agora nós vamos fazer um briefing do que é um plano de estudo. Como você faz um plano de estudo? Já falei que você vai ter que fazer a leitura do seu edital e aí, através da leitura, você vai fazer agora um plano de estudo. Qual é a primeira coisa que você vai fazer no plano de estudo? O plano de estudo, a primeira coisa que você vai fazer é simplesmente você determinar alguns padrões. Eu preciso que vocês façam mentalmente aí, ou vocês já façam uma enquete com vocês mesmos, um briefing aí. Primeira coisa, que horário você costuma se levantar? Se você vai prestar um concurso, tenha em mente que você vai ter que levantar um pouco mais cedo. Você tem que otimizar o seu tempo, você tem que aumentar o seu tempo de estudo. Então, provavelmente você vai ter que antecipar o horário que você vai levantar. Segundo, horário de almoço. Opa! Você é daquele tipo que almoça e vai para a cama, fica 2 horas dormindo depois do almoço? Tem que repensar esse fato, porque concurso exige dedicação, disciplina, e você vai precisar que você tenha uma rotina de estudo. E quanto mais tempo você dispor para o seu estudo, melhor será o resultado. Qual período frequenta as aulas? Sargento, eu quero prestar um concurso, mas eu estudo no período matutino. Ok, então você já sabe que aquele período você não vai poder contar para estudo específico para o concurso. Lembrando que algumas disciplinas, matemática, português, você vai estar estudando normalmente na sua grade curricular e também será otimizada para o concurso público, ok? Então, o almoço básico aí, meia hora, 1 hora estourando, né? Com já o descanso logo após almoça uma meia hora de descanso e volta para a rotina, volta para o estudo. Você trabalha? Qual período? Sargento, eu trabalho o dia todo e eu estudo no período noturno. Como que eu faço para estudar para concurso? Como dizia alguns instrutores meus, o que você faz da meia-noite às 6? Dorme? Então, na verdade você vai ter que otimizar esse tempo, vai ficar mais complicado para quem trabalha, para quem estuda ao mesmo tempo. O seu tempo fica mais exíguo, fica menor, porém, você tem que otimizar esse tempo. Chegou da escola 10, 11 horas da noite, faça pelo menos 1 hora, 1h30 a mais de estudo, vá descansar e antecipe um pouco aí, antes de você sair para trabalhar, antecipe pelo menos uma meia hora, 1 hora. Esses minutos que você reserva será essencial para você que tem pouco tempo de estudo. É lógico que para você que não trabalha, então você tem um tempo maior e automaticamente você vai se dedicar mais ainda. E possivelmente vai recolher frutos desse empenho seu bem mais rápido, ok? E tem um detalhe também que é muito interessante, qual é o período do dia que você se sente mais disposto. Há pessoas que são notívagas, que gostam de quê? Dormir durante o dia e ficar à noite acordado. Então, de repente, esse horário é o horário que você se sente mais disposto para o aprendizado. Então, você não pode descartar. Ah, mas sargento, eu durmo o dia todo, eu tenho muita canseira, muito enfado durante o dia, eu me sinto mais desperto na parte da madrugada. Ok, então você que vai criar essa rotina, você que vai entender qual é o melhor horário para você, ok? Então, beleza. Então, vamos lá. Vamos agora para um cronograma de estudos, senhores. Primeira coisa para você que vai montar um cronograma de estudos, a primeira coisa, você tem que ter o seu cantinho do estudo, o seu canto do saber. Eu costumo dizer isso. Aonde que é isso daí? Pode ser no seu quarto? Pode. Mas, um detalhe, estudar no quarto não é ficar deitado em cama, não é sentado na cama. Você terá que sentar-se em uma cadeira. Você terá que ter uma escrivaninha ou alguma anteparo onde você poderá apoiar-se os livros, os cadernos, para que você possa fazer as anotações, certo? Eu aconselho muito pessoas que utilizam aí notebook, certo? Vocês
utilizar em fone de ouvido. Mas o fone de ouvido, senhores, não é para ficar escutando música paralela, não é para ficar na rede social, certo? Não, você vai ficar o quê? Você está atento no material de estudo. Se estiver vendo uma videoaula, que eu aconselho, ó, vou assistir, sei lá, vamos colocar aqui matemática, tá? Não é muito o meu lado mais forte, mas vamos colocar matemática. Você vai estudar a regra de 3. Regra de 3 simples, compostas. Sargento, eu não lembro, embora eu tenha material aqui, eu não estou conseguindo. Você vai fazer o que? Hoje em dia tem várias opções. Você pode entrar em sites diversos, no próprio YouTube, vários professores que dão dicas muito boas e pode tirar a sua dúvida. Então, você, de fone de ouvido, prestando atenção, fazendo anotações, isso daí facilita muito o seu aprendizado, tá certo? Então, primeira coisa, o canto do saber. O seu espaço, você conversa, todo concurseiro, ele tem que chegar e avisar a família que ele vai estudar. Ele está com uma proposta, ele tem um objetivo, é passar no concurso público. Então ele vai chegar para os pais, para os irmãos menores ou mesmo os maiores e vai falar: amigos, senhores, eu vou estudar, eu necessito estudar, eu tenho um objetivo e eu preciso ter o meu espaço garantido, eu preciso ter a minha tranquilidade para que eu possa ficar imerso nos meus estudos e realmente poder me concentrar. Isso é fundamental, senhores. Você arrumou o canto, tá? Então você vai ter agora, quando você for estudar, você tem que estar preparado. Como assim preparado, sargento? Frio. Se você estiver passando frio, você não vai se dedicar, você vai começar a se incomodar. Sabe aquele tique nervoso? A perninha balançando, o pezinho batendo? Tente controlar isso. Ansiedade é uma coisa que atrapalha muito o estudo. Então foquem no estudo e tentem eliminar ruído, frio, calor, excesso de calor, alimentação próxima. Não se deve ter alimento próximo da área de estudo. O máximo a água para você se hidratar. A sua pausa vai ser, você terá uma pausa para se alimentar. Aí sim você vai aproveitar, vai se levantar, até para a questão de oxigenação do cérebro, tal. Você vai sair daquele ambiente para você poder se alimentar. Então nesse momento você se alimenta. Fora isso, enquanto está estudando, nada de alimento pega. Ah, sargento, mas eu gosto de estudar beliscando uma bolacha, um salgadinho. Não é indicado, porque você acaba involuntariamente perdendo o foco, ok? Então, vai se alimentar, é para outro lado. Lembrando, sargento, quanto tempo que eu estudo? Tá? Simples. Você pegou uma matéria, eu costumo estudar 50 minutos seguidos por 10 de intervalo. 50 por 10. É uma base que eu faço. Por que isso? Você não força tanto o cérebro, certo? E você também não dá aquela estafa. A estafa demora um pouco mais a acontecer. Você vai intercalando esse tempo de estudo com o tempo de, vamos assim dizer, de relaxamento, tá certo? Então, tem que ter isso bem em mente. Quando você estiver estudando para um concurso, senhores, prestem atenção. Sono. O sono tem que ser o melhor possível. Os senhores devem descansar realmente. Então, nada de você ficar, sargento, eu estudei, mas agora antes de dormir, eu vou escutar lá um som pesado, um heavy metal. Não é aconselhável, senhores. Você não, cientistas, né, comprovam que se você, antes de dormir, você ficar vendo filmes de ação, músicas em alto som, isso daí torna seu sono muito agitado e faz com que você descanse menos. Então procurem ter uma dieta saudável, certo? Um alimento saudável e também, antes de dormir, não ficar vendo filmes de ação, não, isso durante o dia, para você manter-se desperto, mas no período noturno, próximo de dormir, tranquilidade é o mais indicado, ok? Vamos lá, senhores. Uma coisa que funciona com muitos concurseiros, comigo, eu já fiz isso também. Você vai prestar um concurso, vamos colocar aqui, do Exército, vai prestar ESA. Você tem realmente vontade de entrar na ESA? Tem. Então o que a gente costuma dizer? Coloque uma imagem, e aquela imagem em locais onde você sempre está vendo. Chegou na porta do seu guarda-roupa, uma imagem. Próximo da geladeira, uma imagem.
E aquilo, cada vez que você olhar, você vai saber que aquilo ali é o seu objetivo a ser atingido. Sobrou um tempo para você poder ver alguma coisa, o seu tempo de relaxamento, vamos assim dizer, a hora que você vai dar uma folga do estudo, eu aconselho, ver um vídeo sobre aquilo que você quer ser no futuro. Isso daí vai ser motivacional, isso daí vai te estimular a você realmente atingir aquele objetivo. Você quer ser igual àquela pessoa que está lá no vídeo? Você quer realmente ser igual àquela pessoa? Então você tem que fazer por merecer. E você está vendo isso constantemente, automaticamente o seu cérebro, ele vai criar uma predisposição para que você realmente tenha condições de atingir aquele objetivo. Então, foco é tudo, foco e disciplina são as duas coisas principais para um concurseiro, ok? Eu, quando prestei o concurso da Polícia Militar, já vou fazer aqui um gancho só para vocês terem noção, quando eu prestei o concurso da Polícia Militar, eu estava com 28 anos, então não era mais nenhum garoto, eu já tinha servido ao Exército com os meus 18 para 19 anos, né? E aí eu passei um bom tempo fora da área militar, onde eu prestei já um concurso para a ferrovia, trabalhei na ferrovia por 8, quase 9 anos, e aí um dia passando em frente ao quartel, eu vi uma fila de pessoas, né, que estavam em frente ao quartel, e aí eu parei, repentinamente parei e fui saber o que estava acontecendo. E aí eu fui informado que estava com inscrições abertas para o concurso da Polícia Militar, no caso da Polícia Ambiental, que foi o concurso que eu prestei. Só que naquela época não era tão fácil quanto hoje, quanto a distensão de tempo. A inscrição era apenas em 2 dias. Isso daí foi era uma segunda e terça-feira, tá certo? Então, nesses 2 dias eu teria que fazer a inscrição e o concurso estava programado para 30 dias depois. Então já tinha uma data, seriam 30 dias. E eu trabalhava nessa época, né? Eu já trabalhava na ferrovia. O que eu fiz? Eu fui para casa e aquela noite eu pensei, eu vou voltar a ser militar. Então eu vou entrar na Polícia Militar, vou entrar na Polícia Ambiental, eu sempre gostei da área do meio ambiente, né? E eu falei, eu vou prestar o concurso da Polícia Ambiental. Fui lá, fiz a inscrição no outro dia, peguei o edital, né? Vi as matérias que iam ser cobradas e eu tinha uma férias pendente na ferrovia, eu tinha uma férias para poder ser tirado. Eu acertei essa férias já na semana seguinte e eu fiquei 25 dias estudando, senhores. Diferentemente dos senhores, na minha época de estudos, aí foi em 99 para 2000, não tínhamos a internet, que facilita hoje, qualquer dúvida que você tem, você vai lá e pesquisa. O que eu fazia? Eu saía da minha casa, eu ia para uma biblioteca. Por que isso? Porque eu já estava casado nessa época, tinha filho pequeno e eu precisava me concentrar. Então eu saía, ia para uma biblioteca, ficava lá durante 3, 4 horas, voltava, almoçava, ia novamente para lá, estudava mais 3, 4 horas e à noite eu saía para relaxar, para dar uma folga, para fazer exercício físico, porque na minha época ainda tinha a barra, né, inclinação, então eu tinha que me preparar. E eu fazia dessa forma. Então minha rotina foram estudos seguidos durante 25 dias. E eu já não estudava há um bom tempo, mas graças a Deus eu consegui aprovação. O concurso foi bem concorrido, a princípio eram 65 vagas, deu mais de 6.500 candidatos, né? E algo interessante, né, que a gente aprende, né? Quando eu fui fazer essa prova, não era na cidade de Bauru, né, porque eu sou natural de Bauru, lá na região de Bauru. Na verdade, sou natural de Guarantã e depois mudei para Bauru. Então, lá não ia ser a prova ia ser em Marília, numa universidade de Marília. E nós fomos prestar essa prova, fomos de ônibus lá. E nesse ônibus, senhores, quando a gente voltou da prova, o pessoal é costumeiro, né, comentar sobre a prova, acertei essa, acertei aquela, acertei essa. E eu, caramba, eles comentavam uma prova, comentavam uma questão, eu lembrava da questão, mas o resultado que eles falavam era totalmente contrário ao meu. Eu falei, nossa, levei bomba, né? Já estava eu voltei desanimado. Na verdade, eu voltei desanimado, escutando o que o pessoal estava falando. Para encurtar a conversa, do ônibus que nós fomos, eu fui o único que passou. Então, dos 45 que estavam lá dentro, eu fui o único que passei. Por quê? Porque, na verdade, eu estava empenhado, eu tinha um objetivo, eu tinha um foco. Eu confiei no que eu tinha feito na prova. Depois, é lógico, quando eu saí da prova e começaram a comentar, eu fiquei na dúvida. Mas, graças a Deus, eu estava certo e o meu estudo realmente foi
foi válido, né, que eu consegui passar. Então, quando eu falo que você estudar, você tem que ter um foco, é por causa disso. Então eu lembrava, eu passava na polícia ambiental em frente, eu falei, eu quero ser um policial ambiental, e foi o que aconteceu. Esse foi o primeiro concurso, né, militar, vamos assim dizer, de mais importância que eu prestei. Eu prestei para o Exército também, a 6ª CSM, que é lá em Bauru, e para você entrar você também tem que fazer um processo seletivo, mas um processo seletivo de polícia militar mesmo, o primeiro que eu fiz foi esse daí, e deu muito bem, deu certo, ok? Então, ok, pessoal, alguma pergunta aí, Camila, alguma pergunta? Alguém perguntando alguma coisa? O pessoal tá elogiando, mandando caveirinha, carinha de forte, tá parabenizando o senhor por essa grande conquista, o pessoal tá vibrando aqui. Tá, isso daí foi uma delas, pessoal. Eu sou concurseiro, eu até coloco, sou concurseiro de carteirinha, né? Eu comecei com esse concurso, mas depois eu fui fazendo outros. Por que é interessante vocês fazerem outros concursos? Porque às vezes você tem um foco, o seu foco, por exemplo, é a Polícia Militar, mas abre um concurso para Guarda Civil, Guarda Municipal. Preste. Por quê? Porque muitas das coisas que você aprenderá, que você estudará para aquele concurso, servirá de base para outros concursos que você for prestar. Eu já prestei MAPA, que é Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, já prestei ANA, Agência Nacional das Águas, já prestei ANTAC, Agência Nacional de Transporte Aquaviário, já prestei ESA, já prestei SPSEC, já prestei Barro Branco, já prestei vários concursos, IBAMA, certo? Fiz concurso interno da polícia para cabo, graças a Deus fui aprovado no primeiro concurso que eu prestei. Prestei concurso para sargento, primeiro concurso que eu prestei também passei. Fiz faculdade pública, eu com 32 anos entrei numa Unesp concorrendo com vários jovens com idade de 17, 18 anos aí, recém-saídos do ensino médio. E eu com 32 anos, casado com filho, fui lá, prestei uma Unesp, graças a Deus consegui aprovação. Cursei a minha faculdade, depois fiz provas lá dentro também. Então, é interessante você ter alguém que já passou por essa trajetória, porque eu sei bem a aflição que às vezes o candidato tem. Ele se inscreve no concurso e tudo é incerteza. E quando ele vai pegar maturidade? É com o passar do tempo, é com os concursos que ele vai prestando, tá certo? Então, não se desespere. Ah, sargento, eu já estou com 22 anos e eu não passei em nenhum concurso ainda. Vem para o IPMIL, vem para nós aqui que nós vamos te dar o caminho das pedras aí, com certeza você vai ser aprovado, tá certo? É isso daí, aqui você tem que ter o foco, o direcionamento. O IPMIL é um instituto, né, um instituto padrão militar, onde você vai aprender algumas coisas que você já teria numa rotina militar, forma de comportamento, dedicação, disciplina, isso daí é para toda a vida. Não é somente para o concurso militar. Então o IPMIL está aí para te ajudar. Não se esqueça disso daí, ok? Sargento, estudei, tenho algumas dúvidas, o que eu vou fazer? Eu já falei. Como que você sana dúvidas? Se você tem dúvida de algumas questões, a melhor forma hoje em dia com a internet é você buscar resoluções de provas anteriores. Então, por exemplo, você vai prestar um concurso da Polícia Militar. Vamos lá. Polícia Militar, você vai prestar o concurso e você está em dúvida e você não sabe como está sendo cobrado aquele assunto na prova. Pegue as provas anteriores. Você verão como que está sendo cobrado, qual é a metodologia que está sendo, quais são os assuntos que estão sendo cobrados. Prestem atenção só no seguinte, a Camila está querendo fazer uma pergunta, eu já vou abrir para ela, só um detalhe para não perder o fio da meada. Quando você vai ver um edital, não se assuste com a quantidade de material que está sendo pedido. Então vamos supor, português, eles vão pedir desde a formação de palavras até a redação, certo? Então você vai passar por análise sintática, pronome, verbos, mas cai tudo isso? Não tem como cair tudo isso. Tem-se uma dinâmica que as organizadoras, elas geralmente costumam cobrar mais um assunto do que o outro. E de acordo com a quantidade de inscritos, é a dificuldade da prova. Então, para você responder provas anteriores, é essencial para você ganhar traquejo, né, de como está sendo cobrado e facilitar a sua vida. Pois não, Camila? O Matheus disse que ele tem 15 anos, aí ele falou assim, ó, eu sou de Itatiba, meu sonho é servir na aeronáutica. Devo fazer a EPICAR primeiro ou espero
e me inscrevo mais pra frente já na FAB. Acho que ele confundiu a FAB com a AFA, né? Ele deve ter pensado com a AFA. Matheus, é isso? Isso, Matheus. Matheus Fascina. O Matheus, é o seguinte, como eu já falei na live anterior, concurso você não presta para passar, você presta até passar. Então, quanto antes você começar a prestar concurso, antes você passará em algum deles. Por quê? Você vai ganhando know-how, você vai ganhando, como se diz, capacidade de entendimento sobre as questões que estão sendo cobradas, sobre a forma como está sendo cobrado. Então, você tem 15 anos, você está dentro da faixa etária que pode prestar EPICAR. Então, presta EPICAR. Inclusive, ainda estão com as inscrições abertas. E como eu falei, o pessoal aí que se inscrever na EPICAR, eu tenho aí, eu já autorizei o pessoal do IPMIL a passar um contato. Eu estou montando um grupo de estudos. Falar nisso, dá um puxãozinho de orelha aí do pessoal aí que já fez a inscrição lá. Eu montei um grupo de WhatsApp lá. Eu deixei uma tarefa para os alunos, para eles verem um vídeo lá que eu deixei, fazer alguns comentários, e ainda estão me devendo. Olha a disciplina, olha o foco, isso daí depende de vocês. Eu ajudo vocês, mas vocês têm que se ajudarem também, tá certo? Então, Matheus, não perca tempo, preste o concurso sim, todos que vierem assim abrir e você tiver condições de prestar, é indicado que você preste sim, tá certo? Ó, a Maria Clara, ela perguntou como se manter motivado mesmo nos dias tristes para poder estudar para concurso público. Ela está estudando para SPSS. Aí eu também quero responder. Aqui agora. Sabe como que eu me motivo? Vendo coisas que realmente me tocam. Ver pessoas passando necessidades. Se você pegar muitos pais de família, não tem como levar o sustento para sua casa. Você vê muitas crianças que não têm processo de alfabetização, que moram em locais distantes, certo? E gostariam de estar sentado numa sala de aula, vendo aquela aula chata que você acha de matemática ou de português, mas ele gostaria de saber escrever, saber fazer uma conta de matemática, e ele não tem as possibilidades. Então, hoje em dia, se você entrar no YouTube, em qualquer lugar que você vê aí, você vai ver a realidade de pessoas que gostariam de ter o pouco que você tem, que já é muito para eles. Essas pessoas são as inspirações, nos momentos mais assim, pesados, quando bate aquela canseira, aquele cansaço, né? Não quero mais. Dá aquele tempinho, vai lá, dá uma olhada no vídeo desse daí, e aí com certeza a sua chama vai reacender e você vai ter ânimo para prosseguir, ok? É isso que o senhor falou, e eu penso, eu sou a Camila, para os alunos novos aí que estão chegando, eu tenho 18 anos e eu estou estudando para o DEPEN, que é o Departamento Penitenciário Nacional. E ontem mesmo eu tava num dia péssimo, tudo tava dando errado. Eu acordei, minha escova já caiu no chão, meu gato passou por cima, acordei atrasada, tudo errado, vim trabalho, tava no mar de desânimo, deu tudo errado. E aí eu cheguei em casa, eu só queria dormir, já queria chegar em casa pra dormir. Aí eu cheguei em casa com a minha mochila lá e eu pensei, eu preciso estudar, né? Porque faltam mais ou menos 50 dias pra minha prova, eu falei, preciso estudar. Eu falei, mas meu dia foi tão ruim, pra que eu vou, estudar? Eu só vou chegar, deitar amanhã, um novo dia. Mas aí tem algo dentro de mim que sabe que se você tem tempo pra andar de Uber, você tem tempo pra estudar. Se você tem tempo pra andar de busão, você tem tempo pra estudar. Se você tem tempo pra dormir, você tem tempo pra estudar. E ficar chorando e lamentando porque o meu dia foi horrível, porque as coisas não deram certo, não iam fazer o meu dia ficar melhor, não iam fazer eu ficar com mais informação dentro da minha cabeça pro concurso e não ia mudar absolutamente nada. Só ia deixar a minha cabeça mais procrastinada e mais programada para poder responder desse modo. Ou seja, qualquer situação ruim que aconteça na minha vida, o que você faz? Você estuda? Não, você vai lá e dorme. Porque eu queria fugir, eu não queria realmente enfrentar. Então o bizu que eu dou como concurseira mesmo pensa o que o estudo pode mudar na sua vida. Todo dia de manhã, quando eu não tenho vontade de acordar, quando eu tô naqueles dias ruins, eu penso que é o dia da minha posse. Então eu levanto e penso, como seria hoje se hoje fosse o dia da minha posse? Então eu levanto a mil, escovo meus dentes lá, vou vibrando. Aí o Souto falou sobre colocar em lugares estratégicos o que a gente quer ser, né? E eu tenho uma lousa gigante no meu quarto e minha mãe escreveu uma mensagem pra mim motivacional que é: você vai conseguir. E eu coloquei lá as leis que eu preciso decorar, todo dia de manhã eu acordo e vejo. E é muito bom, porque quando você acorda pensando que é o dia de você tomar a sua posse, seu dia começa totalmente diferente, você se sente como não só um aluno, mas agora sim um candidato, e não só um candidato, mas candidato preparado. Preparado, exatamente. Então, esse é o aí. mesmo. É por aí mesmo.
como se diz, deu errado, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima e volta a estudar, pessoal. Não pode ficar parado, não. Isso daí dá o desânimo. O desânimo acontece, por quê? Porque você está perdendo o foco. Se você mantiver o seu foco, com certeza esse desânimo vai passar. Sargento, eu estudei, eu me preparei, fiz resolução de questões, chegou o dia da prova, ou melhor, o antedia, ou seja, o dia que antecede a sua prova. O que eu vou fazer? Pessoal, não tem segredo, é basicamente como você vai fazer o Enem, quando vai fazer o Enem, o exame de ensino médio, ou qualquer outra prova. O dia anterior não vai aprender, você não vai aprender aquilo que falta tudo no último dia. Relaxa, esse dia é o dia para você tranquilizar, baixar o farol, deixar tranquilo, relaxar, certo? Fazer uma caminhada, comer algo leve, porque amanhã você tem prova. Aí é o dia da prova, tá certo? Então, o dia anterior da prova, eu aconselho a você dar um relax, certo? Porque não vai resolver nada. O que você tinha que ter aprendido, você teve todo esse tempo anterior. E se, como eu falei, se acontecer de você prestou a prova e depois não foi bem, não tem problema. Tem outras provas virão e você conseguirá passar, com certeza. Basta você manter a sua rotina de estudo. Como falei, quem presta concurso não presta para passar, presta até passar. Isso tem que ter em mente. Sargento, chegou o dia da prova. Hoje é o dia da prova. Como que eu vou me portar? Como que eu me porto quando eu vou prestar uma prova? Então, eu vou passar para vocês. Primeiro, chegue com antecedência. Porque um concurso público, 8 horas não são 8h01. 8 horas, o portão fecha, se tiver no seu edital 8 horas, 9 horas, é o horário que tiver no seu edital, certo? Aquele horário não tem possibilidade de entrar mais. Isso é ruim? Não, isso é ótimo. Isso é ótimo. Ô louco, sargento. Não, é ótimo. Eu ficava contente quando eu chegava no horário e eu olhava depois, a hora que começava a prova, e eu via 10 carteiras vazias dentro da sala de aula. São 10 concorrentes a menos. Concurso público é concorrência, senhores. Tanto é que tem lá 100 vagas, 1000 inscritos. Então, cada 10 que faltou, que chegou atrasado, ponto positivo para você. É menos concorrência para você. Então, vejam por esse lado, tá certo? Veja pelo lado de quem se esforçou e chegou atrasado, fazer o quê? Outra vez ele vai tentar novamente, vai estudar e outro dia ele chega com mais antecedência. Então, primeira coisa, chega bem antes do horário. Chegou antes do horário, o que eu vou fazer? O pessoal está tendo bizu, está conversando sobre... Não. O que eu faço? Cheguei, já estão os portões abertos, já está podendo entrar para a sala de aula, eu entro para a sala de aula. Por que isso? É aquele momento que você tem de realmente relaxar, centrar, se conscientizar, sem burburinho, até porque você entra para uma sala de aula onde você vai fazer uma prova, não pode ter conversa, certo? Paralela. Então, os candidatos que ali estão, já estão em silêncio. Pois não, Camila, mais alguma coisa? O Diogo perguntou como ele pode montar uma rotina realmente eficiente. Tá, é o que eu falei, a rotina eficiente vai depender do edital que você vai estudar. Porque há editais, por exemplo, da EPICAR. A EPICAR, ela cai 3 disciplinas. Ela cai matemática, ela cai português e ela cai inglês, certo? Então, são 3 disciplinas. Você monta um cronograma com essas 3 disciplinas. Agora você vai prestar, por exemplo, Polícia Militar. Polícia Militar você vai ter várias outras disciplinas. Então você não vai ficar atento só a isso. Você vai ter informática, você vai ter redação. Então, o que eu aconselho? Primeira coisa, viu as disciplinas que vai cair no seu concurso. Qual você tem mais dificuldade? Essa daí é a que você vai despender mais tempo para você estudar, certo? Qual você tem mais facilidade? Essa que você tem mais facilidade, você vai sempre deixar para você estudar, não digo por último, não é o último que eu estou querendo dizer, não é próximo do concurso, não é nada disso. Todos os dias eu aconselho você estudar um pouco de cada disciplina, ou no máximo, no mínimo, aí 2 ou 3 disciplinas diferentes. Então, tem português, tem matemática, tem geografia, tem inglês, tem redação, ok. Então você vai fazer um cronograma que você atente. Em 2 ou 3 dias você consiga estudar todas as disciplinas.
E aquela que você tem mais dificuldade, você repete ela mais vezes. Então você vai estar repetindo ela mais vezes. Mas isso daí, viu, Camila? Isso daí nós vamos aquela questão que nós falamos. Isso daí o aluno que realmente quer prestar um concurso, vai fazer sua inscrição em IP1000, a gente vai ganhar uma consultoria, uma monitoria aí, realmente específico, por exemplo, porque daí eu vou ter condições de dar um coaching específico para cada aluno, tá? Aí ele vai me passar o concurso que ele vai prestar, as disciplinas que vai cair, e aí eu ajudo ele a montar um plano de estudo para ele ser mais eficiente, inclusive com a resolução de exercícios anteriores e tudo mais, ok? Combinado assim? Pode ser? Então aí, então fica combinado assim que isso daí vai ser um bônus aí para quem se inscrever no IP1000 e para quem realmente estiver na frente aí do concurso. Diga, O Rafael Andrade, que está assistindo a gente pelo Instagram, comentou assim, ó: se antecipe aos imprevistos. Existe um ditado militar que diz: antes da hora, em cima da hora é atrasado e depois da hora está preso. É isso aí. É simples assim. É como se diz o pessoal, né? Sentou, deitou, dormiu. Não tem essa. Você tem que estar ali ligado. E se você tem que chegar às 8 da manhã, 7 horas da manhã você já está lá. Isso daí já serve para a vida de caserna. Na caserna a gente tem um código, inclusive, né, chamado B1, Bravo 1. O cara chegou atrasado, falou, levou B1, ele já sabe que ele vai receber o chequinho, né? Que a gente depois acumulou 2 infrações de chegar atrasado, ele vai ter o seu licenciamento escolar cassado. Vai ficar o final de semana, e parte desse final de semana que ele iria embora para casa, ele vai ficar lá no quartel fazendo gramática. Pois não? A Ana Alice Domingues, do CEPEM, perguntou aqui quais são as matérias que tem na prova da Polícia Militar. Tá, como eu falei, desculpa o nome dela de novo? Ana Alice. Ana. Ô Ana, todo ano você tem que acompanhar os editais, porque no edital vai estar lá as disciplinas básicas que caem em todo concurso, matemática, português, isso daí você não foge. No caso da Polícia Militar também tem conhecimento de informática, certo? Você tem também História e Geografia, ok? Você também geralmente tem exigência de História e Geografia. Não tem muita cobrança, por exemplo, de Física. Física já é alguns outros concursos específicos. Língua inglesa, se você for fazer Academia Militar de Barro Branco, a PMBB, aí sim, aí eles vão cobrar uma língua inglesa ou língua espanhola, é uma língua estrangeira que vai estar no edital, além de redação, além de português, matemática, biologia, física, aí são disciplinas já para ensino médio, exigência de ensino médio, que é o curso de oficialato. Mas para a Polícia Militar, soldado da Polícia Militar, são as matérias mais básicas. Diretor? E é um bisu para os alunos aí, estão chegando a galera que veio do CEPEM com a gente, quem ainda não é aluno. Sim. O IP1000, ele tem instrutores que, toda vez que abre concurso, ele publica nos grupos de todos os alunos, a gente envia para os alunos o edital, a data de inscrição, em muitos casos a gente até faz a inscrição para o aluno, já manda o boleto de inscrição para ele direto, até facilita para ele. Com certeza. Não tem impressora, não tem dificuldade. Então, na própria unidade, nas aulas, ele tem toda a orientação de como se inscrever, o boleto, o que quer digitar, os professores, a gente já estava conversando, né? Sim. A gente vai começar a montar agora aquele específico na véspera do concurso, no EAD. Um intensivão, né? Um intensivão. Exato. Esse intensivão agora. Tá, é isso daí, senhores. A vantagem de você participar de um curso preparatório, né, no caso aí do IP1000, para você que é nosso aluno, para você que quer ser nosso aluno, é dar o direcionamento e esse acompanhamento. O guardião do concurso, vamos assim dizer, é uma pessoa que está sempre ligada em concursos que vão abrir, os editais, elas vão passando os editais, período de inscrição, valor de inscrição. A gente passou aqui até na última live algumas coisas que você pode pedir isenção desse valor de inscrição, que também os nossos professores, os nossos orientadores estarão tirando todas essas dúvidas de vocês. Aqui com o IP1000, com certeza você está bem assessorado para todo esse tipo de dúvida que você tiver. Então a gente convida você a fazer parte da nossa equipe, do nosso time, da nossa família, como a gente costuma dizer, né? Porque aqui é Instituto Padrão Militar, padrão acima de tudo, tá certo? Vamos lá, senhores. Então no dia da prova nós falamos, chega antecipadamente. Antes, inclusive, de você chegar nesse concurso, você tem que observar um detalhe.
o material que você tem que utilizar na prova. Muitos editais, hoje em dia, só permite a utilização de uma caneta esferográfica, né? Caneta esferográfica com corpo transparente. Então, quer seja preta ou azul, são as duas cores que geralmente são liberadas, preta e azul com corpo transparente. Não vou falar marca aqui, certo? Mas vocês sabem geralmente aí qual é a caneta, né, esferográfica com corpo transparente. Então a gente indica que você leve uma dessas. Muitos editais estão proibindo a utilização de lapiseira, lápis, borracha. Sargento, mas eu não sei fazer conta de matemática sem fazer lápis, borracha, com caneta só não sei fazer. Vai se acostumando, vai estudando em casa, vai se acostumando, porque no dia você não poderá levar. Um outro detalhe que é essencial, documentos, senhores, documentação. Os senhores, quando vão fazer a inscrição, hoje em dia as inscrições são via internet, devem observar muito bem se os seus dados estão colocados de forma correta. Eu passei uma situação, isso daí é fato verídico, tá? Eu passei em 2012, eu prestei a Academia Militar do Barro Branco, tá? São 80 questões, na época eram 80 questões, das questões eu acertei 65 questões, 65 questões das 80 possíveis. E aí ia para a redação. Só que quando eu fui fazer a prova pela parte da manhã, eu percebi que meu nome estava errado. Meu nome tem Moreno, estava escrito Morgno. Então houve um erro lá de digitação, em vez de Moreno estava Morgno. Eu chamei o fiscal de sala, passei para ele a situação, ele corrigiu o fato e vida que segue. Aí nessa época, quando eu prestei a Academia do Barro Branco, você voltava para fazer a prova no segundo período. A prova de redação você voltava depois de 1 hora, certo? Dar um tempo lá, um lapso temporal de 1 hora, você voltava para fazer a segunda prova. Eu entrei para fazer a prova de redação e novamente meu nome estava errado. E aí eu chamei o fiscal e falei, olha, meu nome está errado aqui. Ele falou, não, já foi corrigido na parte da manhã, não precisa não, pode ficar tranquilo. Tá, o desfecho dessa situação, minha redação não foi corrigida. Não foi corrigida a minha redação, porque eles entenderam que não tinha nenhum Marcos Roberto Morgno Pissoloto inscrito, certo? E aí, meu nome era Moreno e na ficha de inscrição estava Morgno, então eu perdi esse concurso, eu não consegui ter a minha prova de redação corrigida. Eu entrei com recurso na VUNESP, até hoje não me deram uma solução. É que coincidiu em 2012, eu prestei para sargento também, eu passei para sargento, aí fui fazer o curso de sargento, certo? Mas foi uma perda muito grande, porque eu poderia ter prosseguido no processo. Sargento, mas será que o senhor ia passar na redação? Eu costumo ir bem em redação, né? Então, eu sou formado na área de comunicação social, já tive redação valendo 20, que eu tirei 19,5, então para você tirar 0 é meio complicado, né? É um pouco ilógico, vamos assim dizer. Mas tudo bem, mas isso é mais um detalhe que eu peço para vocês observarem a questão de documentação, tá certo? Tá, tô lá na sala de aula, já foram distribuídos cadernos, já fiz assinatura no local indicado pelo fiscal de prova, começa a minha prova. Por onde eu começo a prova, sargento? Aí é diferente. Se para estudar para a prova eu falo para você começar pelo que você tem mais dificuldade, empenhar-se mais, no dia da prova, você deve começar pelo que você tem mais afinidade. Eu sou bom em exatas, então já vai direto para exatas, começa a resolver exatas. Eu tenho mais intuição aí para a área de humanas, vai fazer leitura, faça aquela leitura pausada, certo? Em exercício que necessite. Vai mais uma dica aí para os senhores. Todos aqueles textos enormes, eu tenho que fazer a leitura. Você terá que fazer a leitura em determinado momento. Porém, eu aconselho os senhores ir primeiro para as perguntas. Vejam as perguntas. Quando você vai em português, interpretação de texto, muitas vezes dá um texto lá de 30, 40 laudas, né? 30, 40 linhas, e você tem que responder. Às vezes ele diz assim, no quarto parágrafo, na terceira linha do quarto parágrafo, a palavra oitiva pode ser escrita. Então são detalhes que aí você não precisa fazer toda aquela leitura, perder esse tempo, porque parece que não. Falar mais 5 horas de prova é muito tempo. Senhores, cuidado, é traiçoeiro. Muitas vezes a pessoa perde esse compasso
e quando vai ver, acabou o tempo e ela ainda está resolvendo as questões, tá certo? Então, no caso da Polícia Militar, certo? O concurso da Polícia Militar, que eu tenho mais contato, vamos assim dizer, eu aconselho vocês realmente partir, no caso do português, partir para as questões. Faz uma leitura da questão, observa o enunciado, o que está solicitando e volta ao texto e encontra o que eles estão querendo. Ah, achei tal eles às vezes pedem para fazer a transcrição. Eles dão uma frase que está no texto e quer que você transcreva ela para o passado. Então, ou na voz passiva. Então são detalhes que você não precisa ler o texto todo, você pode ir direto naquela questão. Fez todas as suas questões. Reserve um tempo para o preenchimento do gabarito. Lembrando, senhores, que o gabarito, se tiver alguma rasura, qualquer que seja, qualquer marcação fora do local especificado, você poderá ser eliminado do concurso. Isso já está no edital. No edital, se você ler, ele está dizendo que qualquer marcação ou sinal fora do local indicado ou da forma incorreta. Eu até treino com nossos alunos, né, no IP1000, a questão do preenchimento correto daquela quadrícula, né, do retângulo. Então, se está dizendo que é para você preencher totalmente o retângulo, aquele espaço, não adianta você colocar X. Se você colocar só um X ou só um pontinho, ele não vai ser lido, não vai ser corrigido, porque o processo de leitura desses cartões eles passam por um sistema óptico, né, que faz essa leitura, e se ele não tiver preenchido da forma correta, ele não vai ser lido. Redação. Nos concursos que tem redação, a pessoa às vezes não tem muita simpatia, né, por escrever uma redação, e o que eu indico? Antes de qualquer coisa, para pessoas que não têm muito macete em escrever redação, que não está muito habituado a escrever, e fica uma dica, né? Para você escrever bem, você tem que ler bastante. Somente a leitura é que te dá conhecimento, te dá cabedal suficiente para você fazer uma redação de boa qualidade, com conteúdo, para você não fugir do tema. Porque se você fugir do tema, você corre o risco, não, a maioria dos concursos, fugir do tema é zero. É zero, você já perdeu a sua prova. Ah, mas eu fiz uma redação legal. Mas estava falando sobre, vamos pegar um tema aqui, tá? Vamos pegar aí imigração. Está falando sobre o tema de imigração, coloca alguns excertos lá sobre imigração e você começa a viajar na maionese. Quando você vai ver, você está falando de futebol, que não tem nada a ver, às vezes, com o tema que está sendo proposto. É fuga do tema. Fuga do tema é nota zero. Para isso não acontecer, para você que não tem muito macete com redação, eu aconselho você ler logo no início da sua prova, faça a leitura do qual é o tema que está proposto na sua redação. O que o seu examinador está procurando. Por que isso? Porque depois você volta na prova e, às vezes, na própria prova, já aconteceu várias vezes que eu fiz concurso, ter informações que foram aproveitadas na minha redação. Informações que às vezes eu não tinha algum dado preciso. Dado preciso seria o quê? IBGE, alguma fonte realmente fidedigna que você poderá estar utilizando em sua redação. Então é interessante você fazer isso. E lembrar que a redação ela tem que ser feita com caneta esferográfica. Não adianta você, por isso que eles até proíbem a utilização de lápis em carteira, porque houve muitas pessoas que tiveram esse lápis, fizeram a redação, certo? A lápis e depois não deu tempo de passar a limpo, de passar a caneta e acaba perdendo pontos preciosíssimos. Lembrando, no concurso, uma questão faz uma diferença enorme. Uma questão pode ser a sua aprovação ou a sua eliminação, tá certo? Então, preencher a redação, a caneta esferográfica, lembrando a estrutura de uma redação, a introdução, 2 parágrafos ou 3 parágrafos de desenvolvimento, 1 parágrafo de conclusão, retomando a sua introdução, ou seja, o assunto que você abordou lá no início. Tudo isso daí são dicas que depois você fazendo o curso com a gente aí você vai ter, tá certo? Mais alguma questão aí, por gentileza? Aqui a Aline Nunes do CPI perguntou como que ela faz para entrar no exército devido a essa pandemia. Desculpa, é feminina? Isso, Aline. Tá, Aline, o exército, ele, não só o exército, como todas as forças, né, eles estão prolatando, na verdade eles estão adiando o processo seletivo
por causa dessa pandemia. A EPICAR mesmo foi prorrogadas as inscrições, tanto é que foram adiadas as inscrições para que pessoas pudessem fazer inscrição nesse momento. Tem uma data programada para ser a prova, né, da EPICAR, por exemplo, só que isso pode mudar. Então, quem faz a inscrição no concurso, ela ao fazer a inscrição, ela já assina, entre aspas, ela já dá ali, concorda, quando você faz a inscrição, de que você é que terá que acompanhar as mudanças de datas. Ninguém poderá ser responsabilizado a não ser você mesmo. Então, a pessoa fez a inscrição, a partir do momento que ela fez a inscrição, ela tem que estar com o seu e-mail atualizado e sempre estar checando e-mail, mensagens, que muitas vezes mandam mensagens também, quando é feito um cadastro de telefone, certo? E aí você tem que estar ligado quanto a isso daí, tá certo? Agora, feminino, ainda do Exército, ele só entra para concursos, né? Até a ESA está abrindo para feminino, a SpaceX também para feminino, mas o obrigatório ainda do Exército, o tempo obrigatório é só para o sexo masculino, ok? Diretor? Então, só para falar o bisu, agora a gente vai manter atualizado, todo mundo voltou, o concurso marcou a data, a gente vai colocar nos grupos. Perfeito. É o nosso guardião do concurso aí, o diretor dando um toque aqui, que vai voltar à rotina como a gente já tem como praxe. Uma vez que você faça parte do nosso instituto, né, do Instituto Padrão Militar, você terá essa assessoria, né, e não vai deixar você se perder um prazo, uma data de concurso, e a gente vai estar dando essas informações constantemente. Camila? Para finalizar, fala da nossa surpresa, do contato do slide, do material e tudo mais. Tá, então é o seguinte, como eu falei, teve bastante gente? O pessoal assistiu? Legal? Teve mais de 300 pessoas nas páginas, todas as páginas. Então tá bom, isso é legal porque demonstra interesse, né? E para você que está interessado, então a gente convida você a fazer o cadastro, tá? No IPMIL, você vir fazer parte da nossa família, e esses alunos que vierem para o IPMIL, que vierem para o Instituto Padrão Militar, eu me comprometo a fazer uma assessoria individualizada desses alunos que vão se inscrever em concurso. Se inscreveu no concurso, eu vou estar disponibilizando o meu telefone particular, meu celular, certo? Onde os senhores vão me chamar pelo WhatsApp, comprovando que estão inscritos em algum concurso. Eu me inscrevi por a EPICAR, ok. Você vai me mandar esse comprovante, eu vou montar o seu plano de estudos, eu vou te auxiliar com alguns materiais que eu disponho. Eu tenho muito material que eu já utilizei e que ainda estão em condições de serem utilizados, né? Hoje em dia, muito em PDF, a gente consegue disponibilizar para os senhores. Rotina de estudo, exercícios comentados, corrigidos, que é importante, porque muitas vezes não adianta nada você ter o exercício, saber o gabarito e não saber como se chegou naquele gabarito. Então, eu me comprometo a esses alunos que vierem a fazer parte aí, que fizeram as suas inscrições, vocês vão fazer a inscrição, vão comprovar para mim que fez a inscrição, e aí sim a gente vai fazer um acompanhamento aí individualizado dos senhores. Aí eu vou prestar essa gratuito, né? Não vai ser cobrado, essa monitoria, que é uma forma de auxiliar os senhores também. Tá certo? Mais alguma pergunta? Por hoje é só? Então agora eu chamo o diretor Henrique aqui para falar as palavras finais, e eu, mais uma vez, agradeço a oportunidade de estar aqui com os senhores, coloco à minha disposição, tá? E fiquem à vontade aí. Bom, galera, só queria dar um bisu para vocês aí do seguinte. Estava conversando com muitos empresários, né? Não vou nem falar para vocês aí como diretor de unidade, vou falar para vocês como empresário. O momento do nosso país é econômico. Então, assim, muitas empresas fecharam, muitos comércios pararam, a economia do país está instável, tem muita coisa acontecendo aí, a gente não sabe qual vai ser o futuro, né, dessa situação de pandemia. Está melhorando, graças a Deus, nós já estamos em fases melhores, né? A tal da fase amarela, passando por ela. Em breve as aulas vão retomar, os comércios já se abriram, shoppings estão se abrindo. Então a gente acredita que no próximo mês aí muita coisa vai voltar, mas, né, muitos empresários saíram do mercado, quebraram, endividados. Então uma coisa eu vou falar para vocês: o concurso público foram adiados, algumas provas foram adiadas, mas muitas já estão sendo remarcadas, já tem data prevista. E acredito eu também que ainda esse ano, os concursos que não aconteceram irão acontecer.
Daqui para o final do ano a gente só ficar aguardando, ficar esperto, e no IPMil você vai ter essa informação que abrindo a prova, marcando a data, a gente vai informar você. Abrir inscrições, a gente informa você. E o mais legal é o seguinte, galera. Hoje nós temos uma estrutura EAD. Eu nem ia passar para vocês, mas se você está em alguma região onde não tem IPMil, entre em contato, se cadastra aí no nosso QR Code, que as nossas aulas estão acontecendo com excelência no EAD, em qualquer região de São Paulo, Zona Leste, Zona Sul, Zona Norte, Zona Oeste, Centro, né? Fora de São Paulo, nós temos muitos alunos de uma outra rede que se juntaram a nós, o CPEM, agora são o Grupo IPMil. Esses alunos agora também estão fazendo aulas EAD com a gente e vão ter a mesma coisa. Se tornou aluno IPMil, vai ter todas as aulas, toda a consultoria, toda a orientação nossa e agora, senhores, com o nosso professor Pissoloto, vocês vão ter ainda esse bizu gigantesco, excelente, que é uma monitoria, uma consultoria, um coach, né, que agora é a moda do momento. Vão ter um coach para aprovação em concurso. Então, senhores, se você tinha desculpa até hoje, a partir de hoje, senhores, você só não alcança o seu objetivo se você não quiser. Então, galera, para de chorar, para de reclamar, para de pôr a culpa em várias coisas, olha no espelho e veja o réu culpado da sua situação. Mas se hoje você é culpado de algo negativo, espero que em breve você possa olhar no espelho e ver uma imagem que vai te agradar e dizer, você é o cara. Beleza, senhores? Soloto, alguma consideração para encerrar? Não, só quero deixar aqui a última dica para os senhores. Prestem atenção. Você quer ser diferente? Então vá e faça a diferença. Senão você será mais um. Ok? Força, foco e estamos juntos aí. Precisamos só dar um toque aí que nós estamos à disposição. Beleza? Ok? A minha continência aos meus alunos e aos futuros alunos do IPMil. Sejam bem-vindos. Até mais, senhores.